Bom estar com vocês mais esta vez. Veja como o Papai do Céu é maravilhoso. Nos concedeu mais esta oportunidade. Ele é tremendo, né? A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Bom, nós vamos ao passo de número 120 do nosso caminhar com Cristo, né? No passo de número 119, nós vimos, aí só recapitulando um pouquinho, nós vimos que Jesus na ceia realizou algumas coisas. Ele identificou o traidor, né? Então na ceia, na comunhão, na intimidade do grupo, naquela última ceia de Páscoa de Jesus, ele revelou que quem o haveria de trair. Também ele ali falou da nova aliança, deu o anúncio de que um novo tempo iria começar, né? De que a antiga aliança da matança de animaizinhos como substitutos pelos pecados dos homens iria acabar, e que uma nova aliança ia ser feita a partir do derramamento do seu próprio sangue, um novo pacto entre Deus e os homens. O próprio Jesus iria se oferecer como sacrifício, né? O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, né? Um homem espiritual morrendo para resgatar todos os carnais. É algo maravilhoso. Ele falou isso aí da nova aliança, né? Depois ele também falou de um selo. Era as últimas instruções que ele está trazendo para os seus discípulos, e ele falou sobre um selo, uma bandeira, uma forma de os seus discípulos serem conhecidos. E isto ele então falou no passo 119, mostrando que há um princípio de vida a ser seguido. Nós o chamamos de mandamentos. E ele disse: eu vou dar um novo mandamento para vocês. E aí falou desse novo mandamento, só amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vocês lembram que o antigo mandamento do amor ao próximo, ele era: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora Jesus faz uma mudança nesse mandamento, ele eleva o padrão, entende? Estreita o caminho desse mandamento, dizendo: ame o seu próximo como eu te amei. E eu acho muito interessante esse mandamento de Jesus, porque o antigo mandamento, a gente encontra assim pessoas que não gostam de si. Tem pessoas que não se sentem bem consigo mesmo, né? E Jesus, sabendo disso, percebendo, vivenciando no seu dia a dia as mazelas humanas, as ruínas da psique humana, ele percebe que o mandamento precisa ser levado para um outro grau, o mandamento do amor. Então ele disse: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu, não mais como a si mesmo, mas como eu vos amei. E isso é magnífico. Nós, ali na frente, nós vamos estudar isso mais profundamente quando formos tratar dos mandamentos de uma forma bem orgânica. Quero tratar aqui, sem lições, sem de Jesus. Nós vamos estudar mais profundamente a realização deste amar como Jesus amou. E ele disse: se você fizer como eu estou dizendo, essa será a marca de vocês. Essa será a marca
para que vocês possam ser chamados de cristãos. Porque quem não atingir quem não for batizado, selado com esta marca do amor como Cristo nos amou, não será considerado cristão. Isso aqui é outra coisa muito profunda que estou separando lá em casa para depois nós conversarmos a respeito, quando adentrarmos aí num mergulho na vida 777. Algo que temos preparado. É tanta coisa. Eu às vezes leio o texto de Jesus que diz assim: muito mais coisa eu tinha para vos dizer, mas vocês não conseguem suportar agora. Ele falou isso. Então nós podemos dizer assim, ó, Jesus ascendeu aos céus, voltou ao seu estado original sem conseguir. Jesus não conseguiu fazer tudo o que queria aqui na terra. Olha que coisa tremenda. Porque faltava habilidade nele, porque faltava capacidade de resumo, porque faltava palavras para ele pronunciar? Não, porque faltavam recipientes capazes de receber tudo que ele tinha para dar. Olha só, os corações eram tão pequenininhos, as consciências tão pequenas, que não cabia tudo que ele queria passar. E ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Vocês não querem saber a batalha que dói na alma. Entendeu? Às vezes eu sou levado à beira do desespero. Amar dói. Amar aflige. Amar traz muito sofrimento. Vocês sabiam disso? Porque quem ama quer o bem do outro, quer ver o outro bem. Quem ama deseja muito a evolução do outro. E aí quando a gente olha e vê que o outro tem dificuldade de evoluir, tem dificuldade de andar em felicidade, tem dificuldade de usufruir de toda a graça que o Pai tem, a gente sofre. A gente sofre. Quem ama sofre. Você entende? Mas louvado seja Deus, que tem também em todo o seu plano um dia em que todos chegarão à estatura de varão maduro, à estatura do Cristo. Deus tem no plano isso aí. O dia do nivelamento da consciência. Entendeu? Enquanto nós estamos andando por aqui e ele não voltou, nós vamos andando em estágios diferentes de compreensão, de entendimento e de graça. Nós vamos andando em estágios diferenciados. Bom, ele continua. Se vocês amar uns aos outros como eu vos amei, então vocês serão reconhecidos por todas as outras pessoas como meus discípulos, meus alunos. Olha só, eu paro aqui, eu não entrei ainda no passo 120, tá? Mas olha só, quando eu vejo isso aqui, essas palavras de Jesus do passo 119, a finalização do passo 119, eu fico lembrando do quanto me ensinar errado. Entende? Bota um terninho, uma gravata, porque então as pessoas olham, você é crente. Para a irmã lá, né? Não apara a ponta do cabelo, não usa calça comprida, entendeu? E aí você vai ser reconhecido como crente. Tudo contra o que Jesus está dizendo, tudo fora do que Jesus está falando. Jesus diz que só tem uma maneira
de sermos reconhecidos como seus discípulos. É nos amarmos uns aos outros com o mesmo amor, com a mesma frequência, com a mesma dimensão, o mesmo poder, a mesma eficácia, com o mesmo fervor com que ele nos amou. O irmão João, aquele de botar a cabeça no peito de Jesus, o amigo do peito, entendeu? Ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto e ele diz assim: nisto sabemos se amamos os irmãos. Eu quero saber, você quer saber se você ama o seu irmão, como Jesus mandou? Ele disse: tem um segredinho para discernir em ti mesmo a sabedoria, o saber, o conhecimento, se eu amo meu irmão. Porque às vezes vem aquela dúvida: será que eu amo? Será que eu amo como é para amar? E aí ele diz assim: nisto sabemos se amamos os irmãos, se dermos a nossa vida pelos irmãos. Olha aqui. Tu atinge o limite máximo da maturidade cristã, ou do Cristo, se tu estiver disposto a dar a tua vida pelo teu irmão. Te doar. Abrir mão de ti. E doar-se para o teu próximo. Ele disse: aí tu estás amando como Jesus amou. Olha só. Isso aqui me chamou tanto a atenção quando eu comecei a fazer o exame minucioso das palavras inspiradas do apóstolo João. E eu fiquei pensando: meu Deus, a gente tem que pensar antes de dizer eu sou cristão. Porque para dizer eu sou aliás, a gente nem deve dizer eu sou um cristão. Sabia? Porque é o outro que tem que dizer que eu sou cristão. Mas, o que você é? Eu sou cristão. Mas está tão longe. Como a gente erra. Aqui diz: como é que a gente diz então? Diga: eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E se eu evoluir, se eu for um discípulo aplicado, se eu for um discípulo que aprende e aplica na vida, que transforma os princípios do mestre em prática de vida, então algum dia alguém pode olhar para mim e dizer: aí está um cristão. Eis aqui um cristão. Mas esse negócio de nós mesmos nos nominar cristão, está tudo errado. Você está conseguindo entender? Quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos em Antioquia, na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Você sabe por quê? Porque eles desenvolveram um nível prático de vida tão parecida com a vida de Jesus, o Cristo de Deus. Eles atingiram um aprofundamento na vida 777, que significa aí, quando eu falo 777, você tem que botar na sua mente assim: a vida perdurável, a vida imaterial, a vida espiritual, a vida de Deus, porque Deus é espírito. A sua vida é dentro do espírito, da imatéria, do reino infinito. Eles atingiram uma vida tão espiritual, tão santa, tão linda, tão maravilhosa, uma vida de tanto amor, de tanta comunhão,
tão mergulhados nas coisas de cima que foram chamados. Eles não disseram, nós somos cristãos. Eles foram chamados, reconhecidos, considerados cristãos, porque se pareciam com o Cristo de Deus. Você não tem desejo de alcançar isso? Eu falo essas coisas aqui para vocês e o meu coração geme. Oh, glória a Deus, por essa vida. Eu quero isso. Eu desejo isso. Tem isso em você? Aleluia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na continuação, passo de número 120. Após Jesus falar da nova aliança, após Jesus falar da marca que identifica o cristão, o verdadeiro discípulo, após Jesus falar das maravilhas da vida que está por vir, dentro de uma comunhão extraordinária, no grupo de discípulos de Jesus, ou grupo dos discípulos mais chegados, como em qualquer grupo de pessoas, a mente deles está dispersa do que Jesus está ensinando. Era um grupo, 13 pessoas, Jesus e mais 12. E tudo tão pertinho, tudo tão juntinho, mas um está viajando lá na traição. O outro está tão disperso que começa a pensar bobagem. Olha só. E uma discussão começa entre eles. Jesus ali tinha só falado coisa maravilhosa, coisas grandiosas. E eles estão tão distante, a mente está flutuando para tudo quanto é lado. Entendeu? Não há fixação de alvo, não há uma fixação no objetivo da reunião. Eles estão tão dispersos, tão distantes daquela realidade que está acontecendo ali, que começam a discutir. E a discussão é, quem é o maior aqui entre nós? Eles deixam Jesus de lado para disputar quem é o maior. Talvez você possa pensar assim, meu Deus, mas era uma turma ruim mesmo, né? Mas se nós pensar bem, não acontece todo dia conosco também? Aqueles 12 é a representatividade de todos nós. Cada um de nós tem um pedacinho daqueles 12. Nós temos o nosso momento Pedro, nós temos o nosso momento João, nós temos o nosso momento Tomé, nós temos o nosso momento Tiago, nós temos o nosso momento Mateus, nós temos o nosso momento... Nós temos o nosso momento de ser olhado como filhos do trovão. Nosso momento barulhento, nosso momento briguento. Todos nós temos. Então não estranhe o que está acontecendo com eles, porque acontece aqui na casa dos amigos de Jesus e em toda e qualquer casa em que se reúnem pessoas. Olha a discussão deles. Quantas vezes eu estou aqui falando, ensinando, né? E o meu olho corre, a congregação, né? Eu não posso me fixar só num lado, o meu olho fica correndo. E vezes por outra, o meu olho para ali e fica, tá a irmã ali distante do que eu estou falando. Você sabia, visto que botaram no Face hoje? Falando para do lado. Mandar aquele videozinho para ti.
Eu já fui interrompido em oração, em púlpitos, melhor, em estrados, palanques, palcos de igreja. Fui interrompido em oração pelo pastor, o pastor, eu lá ligado lá no céu. Fui interrompido, o pastor tocou em mim e disse: ô maninho, sabias que a margarina no Compre Forte está mais barato? Dói, assusta, mas é a realidade. É a realidade. Jesus falando de nova aliança, Jesus falando de sua partida, Jesus falando de novo mandamento, Jesus falando de selo espiritual de identificação, Jesus falando de bandeira, Jesus falando de objetivo de vida. E os caras olham um para o outro. Quem é o maior entre nós? É o Pedro ou o João? Eu disse, não, o maior sou eu. O Tiagão lá disse, ó, o maior sou eu. O Pedro olha depressa, perde todo o conceito do que está sendo ensinado, diz, não, sou eu. E o mestre olha, se é eu olho apavorado, se cala a boca. Se é eu. Mas Jesus é mais delicado do que eu. E aí, ele olha para eles e diz o seguinte: isto é papo de gente terrena. Isso é conversa de homem meia, meia, meia. Sabe o que isso significa? Isso é bate-papo de besta. Vocês estão conversando de coisas de quem não tem entendimento, de quem não usa inteligência. Isso é conversa de gente terrena. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Os reis das nações, os soberanos, os governadores, os presidentes, os reis das nações, eles dominam as pessoas. Eles se acham grandes, eles dominam as pessoas, eles ditam regras, eles ditam leis, eles coordenam os outros homens. E os tiranos, os grandes tiranos da terra, eles fazem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e o povão olham para eles, nosso governador, nosso rei, nosso presidente, é um benfeitor, esse é bom. Olha, baixou um pouquinho o imposto. Ele não era nem para cobrar imposto dos filhos da terra. Baixou um pouquinho o imposto, é bom. Ele melhorou uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Esse é benfeitor. Jesus disse, é assim que é a consideração pelos reis e pelos tiranos da terra. Eles são tiranos, eles dominam vocês, eles controlam a vida de vocês, eles ditam regras para vocês ir e vir, eles cobram impostos de vocês, eles colocam coisas sobre vocês. Não são benfeitores. E vocês, meus discípulos, vocês não serão assim. Não imitem os reis da terra. Não imitem os tiranos. E com isso o bom mestre está dizendo, não dominem, não controlem, não aprisionem ninguém. Vocês são filhos da verdade que liberta.
Vocês não são chamados para aprisionar, para dominar, para controlar. Não! Vocês não são chamados para estar sobre ninguém. Não! Vocês não serão assim. Antes, aqueles de vocês que quiser ser o maior, torne-se o menor. E aqueles entre vocês que tiver gana para presidir, que quer ser o maior, que quer ser o presidente da coisa aí, entendeu? Aquele de vocês que quiser controlar as coisas, aniquile esse desejo servindo. O que quer presidir, sirva. O que quer governar, sirva. Tenha um coração de servo. Adote uma postura de servo. Se faça servo do seu irmão. Porque é a única maneira de você dominar o seu ego, o diabo seu. É a única maneira de você dominar o seu ego e não se exaltar entre os demais. Ele continua, o que está à mesa é maior do que o que serve. Você chega num restaurante, se assenta e vem o garçom te servir. E nessa hora tem gente mesmo, que empina o nariz, empola o peito e quer dar trabalho para o garçom. Por quê? Porque quem está sentado junto à mesa se acha maior do que aquele que está servindo. Ele está aqui para me servir. Ele está aqui ganhando para me servir. Ele é o meu escravo nesse momento. Jesus disse, então, todas as vezes que alguém estiver sentado junto à mesa, ele vai olhar o que está servindo, seja o garçom, seja a servente, a cozinheira, seja a empregada da casa que vai trazer, o que está sentado se sente superior ao que está servindo. Ele disse, mas se vocês olharem para mim, se vocês prestarem atenção em mim, eu ando no meio de vocês servindo. Eu me apresentei a vocês como servo. Eu vivo para servir vocês. Olhem para mim. Vocês permaneceram comigo nas minhas aflições. Ele está dizendo isso para os 12. Vocês permaneceram comigo nas minhas provações. O Criador de todas as coisas, me confiou um reino, um governo. O Criador me confiou um governo. Ele deixou em minhas mãos um governo. E eu tenho andado aqui nessa vida matéria, sem empinar nariz, sem estufar peito. Eu tenho andado servindo. E vocês estão comigo até agora, então saibam de uma coisa, como o Criador confiou o reino a mim, eu confio este mesmo reino a vocês. Em outras palavras, eu quero que vocês sejam como eu sou. Parem de disputar cargo, parem de disputar quem é melhor, quem é maior, quem está acima, quem sabe mais, quem sabe menos. Pare com isso. Nós temos algo a ser feito que é muito maior do que esse tipo de discussão ignorante. Nós temos mais para realizar do que ficar tratando de picuinha entre irmãos. Tratando de coisinhas que não levam a nada, que não acrescenta nada na vida humana. E aí ele diz, olhem para frente.
Existe um futuro. E dentro do reino que foi confiado a mim, que eu estou confiando a vocês, na manifestação do reino, vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Olha o que ele disse para eles. Ora, quem tem isso como alvo e objetivo, vai perder tempo discutindo quem é maior? A partir desse momento, Jesus vai lavar os pés deles. João capítulo 13, versículos 1 a 20. O mestre, entendendo, sabendo que a hora dele de deixar este mundo já estava próxima, está aqui. Daqui a pouquinho eu vou morrer. Ele amou aquela gente. Ele amou os seus. Os seus aqui, aqueles. Ele amou eles, apesar de todas as fraquezas deles. E os amou melhor, até a última hora, o último dia, a última hora da sua vida em carne. Ele os suportou, ele os compreendeu, ele os entendeu. Ele não largou eles. Até o último momento. E nesse último jantar com Jesus, então, Judas Iscariotes, que já tinha colocado no seu coração trair Jesus, na sua Bíblia tem uma adulteração de sinônimo que vai aparecer aí, tendo Satanás enchido o coração de Judas. Dando a entender, isso aí é acréscimo em pergaminhos da Idade Média. Entendeu? E aí a gente lê ali, parece que tem um personagem do mal que vem e enche o coração do Judas, mas não é. O que está dizendo aqui fica bem claro, eu coloquei até ali para você ter uma percepção disso no versículo 2 do João aí. Ele disse, olha, no último jantar com Jesus, Judas Iscariotes já tinha colocado no seu coração trair Jesus, ele quis trair. Ele estava a fim de trair, porque ele estava com raivinha desde lá do passo de número 117, se não me foge a memória, quando é derramado o perfume lá e Jesus coloca uma trava para ele não vender o perfume, e ele não pôde roubar então o dinheiro do perfume que ia para a bolsa que ele cuidava. Ali ele se enche de raiva, entende? E aí sai para fazer negociação com a pessoa de Jesus, como muitos estão fazendo hoje. Usa o nome de Jesus para vender água ungida, azeite ungido, sabonete, não sei das quantas, terra de Jerusalém, óleo dos olivais, do Monte das Oliveiras, toda essa coisa. Estão pegando Jesus e vendendo Jesus. Vendem no nome de Jesus, fazem mercado com o nome de Jesus, mas o que tem por detrás de tudo isso é ganância. São homens 666, materialistas, egocentristas. São estes os verdadeiros satanistas. Você já ouviu falar sobre satanistas? Aí fala em satanista, pensa, é o macumbeiro. Entendeu? É o homem que toca tambor lá no lado de casa. Aquele que botou galinha preta na esquina. Não. Satanista é todo aquele que resiste à doutrina de Deus, que se opõe à palavra de Deus, que inverte o curso das coisas que o Senhor ensinou. É satanista todo pastor que vende produto na igreja, quando nós temos 2 episódios nos evangelhos de Jesus chicoteando gente para parar com venda no templo. É satanista todo aquele que pega elementos e vende em nome de Jesus. Quando Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Você está entendendo?
Eles vão saber do que eu estou falando pelas redes sociais e vão dizer que eu sou doido, eu sou um doido, eles vão dizer. Adilson Mianes é doido. Adilson Mianes não dá para escrever, porque isso fere os princípios da sua ganância, fere os princípios do seu desvio, fere os princípios do teu coração, que já está cheio de vontade de contrariar o que Deus diz. Agora está indo lá para eles. Você entende? Mas alguém tem que ter a coragem de falar a verdade. Judas colocou no coração a oposição, a contrariedade, a revolta. Isso tudo estava nele. Não é um ser que veio de fora e botou nele. Não, ele criou em si. Vou resistir Jesus. Vou vender Jesus. Jesus vai, isso aí vai dar em nada. Eu vou para o lado dos sacerdotes de Israel. Eu vou lá negociar com o sumo sacerdote. Eu vou lá negociar. Eu vou ganhar um dinheirinho com o nome de Jesus. Você consegue entender isso? Este é satanista. Jesus sabia que toda a sua vida matéria estava para acabar e que logo, logo, ele voltaria para o seu lugar de origem, a imatéria. O mundo 777, ele voltaria para a plenitude, entende, da divindade. Ele estava sabendo, ele sabia tudo isso. Então, nessa hora, o rei da humildade levanta-se de junto da mesa, vai lá, tira a sua capa ou túnica, tira. Certo? Fica com a sua roupa debaixo. E pega uma toalha, amarra a toalha na cintura. Essa era uma condição do escravo. O escravo da casa que lavava e fazia a higienização dos pés de quem entrava na casa. Jesus então tira o seu manto, cinge-se com uma toalha e fica como um escravo. Eles ficam assustados. Os que estavam ali, dispersos, agora se ligam. Jesus levantou-se. Jesus tirou a capa. Jesus pega a toalha. Não pede nada para ninguém. E Jesus pega uma bacia. E derrama água na bacia. E vem e começa a lavar os pés de seus discípulos. Tem uma discussão de quem é maior. E tem uma visão do maior se fazendo menor. Olha que coisa extraordinária. Ele se aproxima dos pés do primeiro discípulo, lava e depois enxuga com a toalha que estava em sua cintura. Pega a toalha e enxuga. De repente, ele chegou aos pés do Pedro. Era a vez do Pedro agora. Ele já tinha lavado os pés dos outros. Você entende? Ele lavou os pés dos outros. Ninguém disse nada. Ninguém disse uma palavra. Ficou tudo quietinho. Mas agora chega a vez do Pedro. O Pedro tem uma grandeza. Agora não de orgulho. Uma grandeza de entendimento. Não é à toa que o Pedro foi o primeiro pastor da igreja de Jesus Cristo logo após a subida. É para o Pedro que ele disse, eu te dou as chaves do reino, você vai governar, você vai dirigir, vai presidir a igreja. Foi. Ele chegou para lavar os pés do Pedro
E o Pedro disse: Mestre, Senhor, vai lavar os meus pés também? Eu não posso deixar. Eu sou indigno. Os outros deixaram. Os outros não tiveram essa percepção do Pedro. Os outros tinham mergulhado tão fundo na discussão do maior que Jesus lavou o meu pé, não foi mal. Mas o Pedro não, ele disse: não, isso está errado. Quem era para estar aí lavando pé sou eu. Você entende a humildade do Pedro, não é exaltação. Não é orgulho, é humildade. É o Pedro se colocando abaixo de todos os que estavam presentes ali. O João não teve esse sentimento, o André não teve esse sentimento, o Tiago não teve esse sentimento. Mas o Pedro olhou aquilo e disse: não posso ver isso. O meu Senhor, o meu mestre, lavando os nossos pés. Isso não é posição para Jesus. Isso não está certo. Eu não posso admitir. Eu não sou digno que ele lave os meus pés. Isso é humildade. Tem gente na congregação que pensa que eu tenho obrigação de ficar cuidando dele, tratando dele. Você entende? Ele não entendeu ainda. Não entendeu ainda, não aprendeu nada de humildade, não aprendeu nada de posição, de colocação. Ele recebe os ensinos que através de mim o Senhor transmite. Mas se sente orgulhoso, achando que é alguma coisa, que é alguém importante. Ele não entende que eu saio de graça para vir aqui ensiná-lo no caminho do bem. E alguns se acham muito importante, muito grande. Não são nada. Colocam um pitaco aqui e lá, colocam obstáculos para esse, para aquele. Falam mal de mim por aí, me criticam dentro das minhas atitudes, da minha busca, não fazem nada para ajudar. Você entende? O Pedro conseguiu entender que aquele não era o lugar de Jesus, aquele devia ser o lugar dele. Eu estou falando como alguém que está ensinando você. Eu não quero que você lave os meus pés. Mas era para você que aprende comigo aqui quarta e domingo, querer lavar os meus pés. Eu não quero. Mas era para em você, ter esse sentimento. Puxa, eu vou cuidar bem do irmão Adilson. Eu preciso zelar pelo irmão Adilson. Veja só, eu não estou pedindo nada de você, mas era para em você ter desejo de me vestir, de me calçar, de cuidar da minha família. Você está conseguindo entender? Eu estou me pronunciando bem certinho para você entender? O Adilson não está pedindo, eu estou dando ensino. Um dia eu vou embora, outro vai estar te instruindo. Cuide dele. Abasteça a geladeira dele. Põe a gasolina no carro dele. Você entende o que é isso? Para mim você não precisa fazer. Mas aprenda a fazer a quem te serve, a quem cuida de ti. Entendeu? Não seja muquirana. Entende? Não usufrua do tudo que você tem sem nunca contribuir para ajudar. Não, nós não pedimos dinheiro aqui.
Mas em você e em mim tem que ter um sentimento de generosidade, um desejo de fazer alguma coisa, entende? E não ficar, comer, eu quero ajudar, vai lá e ajuda. Vai lá e faz. O Pedro pronunciou-se: os meus pés não, Senhor. Isso não é postura para ti, meu mestre. Isso aqui é eu que tenho que estar fazendo. É eu que preciso estar nesse teu lugar aí. Pedro achou absurdo Jesus se rebaixar ao ponto de lavar seus pés. Jesus respondeu: agora você não está preparado para entender isso, Pedro. Você ainda não está pronto para entender esse negócio, Pedro. Mas quando você for mestre, maduro, você entenderá. Daqui a pouquinho você vai entender, Pedro. Eu vou te dar as chaves do reino. Tu vais ficar responsável pelos teus irmãos. E então você vai entender. Vai ter um estágio aqui sem entendimento, mas daqui a pouco você vai entender. Pedro replicou. Quando Jesus falou assim, Pedro replicou. Pedro disse: não, Senhor, eu nunca deixarei lavar os meus pés. Eu não consigo, eu não posso deixar, eu não vou conseguir. É interessante que é a primeira vez que Pedro nega obedecer um desejo de Jesus. Só que a negação do Pedro não é uma negação de falta de fé, não é incredulidade. A negação do Pedro agora está carregada de amor. Você consegue entender isso? Consegue enxergar esse negócio? Tu não vai me lavar os pés. Não é uma exaltação. Não é uma soberba. É um zelo. É um zelo pelo mestre. É amor, é muito amor por Jesus. É uma percepção de que esse lugar é meu, esse lugar não é teu. Agora tem uma disputa, estavam disputando quem era o maior, agora tem uma disputa para ver quem é o menor. Porque eu quero ser menor. Senhor, eu nunca deixarei. O mestre treplicou. Perceba bem, todos vocês, todos aceitaram. E você também precisa aceitar, Pedro. Todos deixaram eu lavar os pés. E você também precisa deixar eu lavar os teus pés, Pedro. Pois é deixando-me lavar seus pés que você mostrará humildade e unidade no grupo. Quando você lê ali, você não consegue enxergar assim. Mas o que Jesus está dizendo para ele assim, ó, é deixando eu lavar os teus pés que você vai aprender, vai mostrar humildade e também unidade. Todos deixaram, eu deixo também. Todos humildemente se submeteram. Eu humildemente me submeterei também. É isso que Jesus quer passar para ele. Se humildemente não aceitarmos o que Cristo quer realizar em nós, não participamos da vida dele. Se eu e você humildemente não aceitarmos o que Jesus diz para nós, quer realizar em nós, então a gente não participa da vida dele. Ao ouvir isso, constrangido pela verdade, Pedro exclamou: Senhor, sendo assim, Senhor, não apenas lave os meus pés. Pedro agora, humildemente submetido, entendeu? Mas também lave as minhas mãos
e a minha cabeça. Jesus respondeu: não estou dando banho em vocês, Pedro. Não, Deus, isso não está escrito assim. Ele disse lá: não necessitai-vos lavar. Vocês já se lavaram. Já passaram pela purificação para entrar na ceia da Páscoa. E eu não estou aqui disposto a dar banho em vocês, Pedro. Eu não estou dando banho em vocês, porque isto vocês já fizeram. Eu estou lavando apenas os pés como lição. O lava-pés aqui, Pedro, é simplesmente uma lição dramatizada. É um teatrinho que eu estou realizando para acabar a discussão de quem é maior, Pedro. São lições de humildade que eu estou passando em audiovisual. Eu estou falando e estou fazendo para vocês gravar e nunca mais esquecer. Não é extraordinário esse negócio? Quase todos vocês já estão limpos. Por que quase todos? Menos Judas. Porque todos agora já estavam conscientizados de que não era para discutir mais, nem querer cargo, nem posição, nem superioridade dentro do grupo. Mas só o Judas agora ainda estava sujo em sua mente. E Jesus transita da matéria para o espírito. Jesus faz um trânsito entre o dar banho dentro da natureza física e a purificação gerada pela sua palavra, pelo seu ensino, no consciente humano, na alma humana. Ele agora, quando diz assim, quase todos já estão limpos, ele está dizendo, quase todos vocês estão santificados. Quase todos vocês já estão purificados interiormente, na vossa mente, na vossa psique, no vosso coração. Quando Jesus terminou, então, de lavar os pés do Pedro agora, vestiu a capa novamente, voltou ao seu lugar na mesa, e olhou para eles e disse assim, vocês entenderam a lição? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês prestaram atenção, entenderam? Porque estavam dispersos, ele teve que dramatizar, porque estavam dispersos. Tem dia que às vezes eu vejo gente dormindo aqui, e eu só não saio daqui assim e dou um susto nele, ou nela, para dar aquela acordada, porque a câmera não me pega daí. Eu estou prisioneiro da câmera aqui. Mas às vezes dá vontade de sair devagarinho, falando. Não é verdade! Só para ver ele pular ali, porque está dormindo, está desligado. Entendeu? Fica desligado. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos prestar atenção. Jesus fez exatamente isso, ele deu um susto neles. Eles estavam desligados, conversando o que não convinha, vendo o que não convinha, e de repente Jesus se levanta, tira a capa, todo mundo ficou olhando. Ele chamou a atenção de tudo, e aí ele dramatizou a coisa. E ele deu uma lição de humildade e da postura que o cristão deve alcançar. Para ser cristão, certo? Para o aluno discípulo evoluir, sair da condição de discípulo e atingir o mais alto grau de amigos de Jesus. De não ser mais chamados servos, mas amigos. Porque recebeu de tudo que ele tinha para dar. É aí que está o grau da amizade. Então ele levantou-se, vestiu a capa novamente e voltou para o seu lugar na mesa. E agora está todos eles atentos em Jesus. E ele diz, vocês entenderam a lição? Todos vocês me chamam de mestre e senhor. E de fato eu sou. Porque a humildade não é a anulação do que eu sou. Tem gente que fala, irmãos, eu não sou cantor, mas eu vou cantar. Se não é cantor, já vai te sentar.
Que se veio cantar e não é cantor, vai sentar. Não é verdade? Ó, irmãos, eu vou ter uma mensagem aqui, mas eu não sei pregar. Então cala a boca. Essa é a verdade. Se não sabe, não fala. Entendeu? Então tem gente que usa de uma falsa humildade, entendeu? Para poder ficar bonitinho para o povo. Entende? Se me perguntarem, irmão Adilson, tu sabe pregar? Sei. Irmão Adilson, tu sabe cantar? Não. A humildade está aqui, no reconhecimento da realidade a respeito de mim mesmo. Você entende? Então Jesus é humilde, ele não disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas olha a humildade não anula o que ele realmente é. Ele disse, vocês me chamam de mestre e senhor. E eu sou. Eu sou. E exatamente por eu ser mestre de vocês, por eu ser professor de vocês, eu lavei os vossos pés, ensinando-vos que aqueles dentre vocês que forem mestres, porque eles estavam sendo preparados para ser mestre. Todo discípulo de Jesus está sendo preparado para ser mestre. Você sabia disso? Mestre da vida, mestre da humildade, mestre da espiritualidade, mestre dos ensinos do próprio mestre. Para isso é discípulo. Por que o aluno está na escola? Para se formar. Entendeu? Então, só, aqueles dentre vocês que forem mestres devem lavar os pés dos demais. Os mestres não serão grandões, terão a humildade de se colocar a serviço dos demais. Não é lindo? Jesus é extraordinário, por isso que eu amo ele. Entendeu? Vocês vão ser mestres, só que é o seguinte, eu já iniciei nas aulas de discipulado, que quando vocês serem mestres, vocês vão lembrar do mestre que ensinou vocês. O mestre que ensinou vocês lavou os pés dos seus discípulos. E vocês também devem lavar os pés dos discípulos que vocês vão ter. Esta é a lição. Este é o exemplo que deixo para vocês. Agora façam como eu fiz. Vão lá e façam do jeito que eu fiz. Assim, vocês aniquilam o desejo de grandeza em vocês. Vocês destroem o diabo do ego. Vocês resistem o adversário das coisas boas que surge dentro de vocês. Para se cumprir o que mais tarde o nosso irmão Tiago fala, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resiste a soberba, ela vai embora. Resiste a malignidade dentro de você e desaparecerá o mal da tua vida. Resiste o que não presta em você mesmo e você será luz no mundo e sal na terra. Oh, glória a Deus! Olha que coisa extraordinária. A coisa é a partir de cada um de nós. O evangelho é para mim. O evangelho é para mim. O que não é mestre não é maior do que o seu mestre. Nunca o discípulo é maior do que o mestre. Não é. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Entenda isso. Se você está ensinando, os que estão aprendendo são menor do que você. Se você está aprendendo, você é menor do que aquele que está ensinando. Saiba o seu lugar na vida. Saiba se posicionar na vida, em seus relacionamentos.
Entenda quem é quem nas interações de aprendizado e amadurecimento. O que anuncia uma mensagem não é maior do que aquele que o enviou. Se alguém anuncia uma mensagem, é porque teve alguém que o enviou para anunciar a mensagem. E o que é enviado não é maior do que aquele que o enviou. Ora, eu sei muito bem que se eu anuncio uma mensagem, como diz o apóstolo Paulo, se eu anuncio o evangelho, uma boa palavra, boa mensagem, boas novas, se eu anuncio o evangelho, eu não posso me orgulhar, não tenho do que me orgulhar, porque me foi imposta essa obrigação. O Criador me deu este dom. E como tal exige que em amor eu me exercite na pregação da verdade. E aqui não tem lugar para orgulho, soberba, para me achar. Não. Mas aquele que ouve essa mensagem deve considerar que tem um servo servindo a mensagem que é superior a ele. Você consegue entender isso? A superioridade não deve estar em mim, que ensino. Deve estar na consideração de você que aprende. Tem que partir daquele que é o aprendiz. O aprendiz precisa olhar para o mestre e dizer: o meu mestre, graças a Deus, tem sido uma bênção na minha vida. Preciso cuidar dele, preciso tratar dele. Eu tenho pessoas aqui que cuidam de mim, tá? Eu às vezes sou contundente e não dá para explicar todos os detalhes, senão a gente vai a 3 horas de pregação. Entende? Mas tem muita gente aqui que cuida de mim. Eu já fiquei doente e tem irmão aqui que, ao saber que eu estava doente, ia correndo para a farmácia, comprava o remédio e trazia para mim. Entende? Tem irmão aqui que se preocupou com a minha casa, sim. Quando eu citei aqui, é aquilo que eu disse, não é que eu esteja precisando, mas é que eu gostaria que em cada um de vocês houvesse o sentimento que Cristo quer que exista em vocês. Tá certo? Como é bom quando há esse sentimento. Agora vocês sabem disso. Agora vocês aprenderam uma lição. Agora vocês receberam um ensinamento. Vocês serão perfeitos, vocês serão maduros, vocês serão santos e felizes se colocar em prática esse ensino. É o que Jesus diz lá para eles. Vocês serão evoluídos, vocês expandiram consciência, se de fato vocês transformarem esse ensino numa prática de vida. E isso trará felicidade para vocês. Digo isso me referindo às escolhas para me representar diante do mundo. Eu tenho ensinado vocês vão ter que fazer escolhas, se fazem como eu digo, para me representar diante do mundo, ou se vocês ficam do jeitinho de vocês e não me representam. Vocês vão ter que escolher um lado, não dá para ficar em cima do muro. O que eu estou dizendo para vocês visa despertar em vocês, ele está dizendo aos discípulos, despertar em vocês uma escolha. Faço como Jesus fez, ou faço do meu jeito? Sigo as tradições de meus pais? Me aposto dos dogmas da minha religião? Ou eu abandono toda essa parafernália e adoto como princípio de vida aquilo que Jesus mandou eu fazer? Eu vou ser como Jesus mandou eu fazer. De repente ele olha e dentro desse diálogo e desse ensino e dessa recomendação que termina em recomendação de como ser feliz,
É Ele que está dizendo, pratique o que eu estou ensinando para vocês, vocês vão ser muito felizes, bem-aventurados na sua Bíblia. E de repente ele olha e diz, contudo tem um aqui, do qual a Escritura já tinha falado, lá no livro dos Salmos. Aquele que come do meu pão se voltou contra mim, ou levantou contra mim o seu calcanhar. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês saibam que eu sou. Onde é que aparece a primeira vez essa palavra? Eu sou, na Bíblia. Eu sou. É na conversa de Deus com Moisés. Quando Moisés disse, Senhor, quando o faraó perguntar quem é que me enviou a ele, que nome que eu dou, como é o teu nome? E o Senhor disse, quando o faraó perguntar quem é o teu Deus e qual o nome do teu Deus, tu diz que o teu Deus é o eu sou. Ele diz, o eu sou me enviou a vós. E agora Jesus Cristo, cheio da plenitude do Pai, com os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus está falando de plenitude, a infinitude, ou a plenitude, o infinito de Deus em si mesmo. Cheio do Espírito do Criador. Ele diz, eu estou falando para vocês que tem um traidor entre nós, entendeu? E que esse traidor vai fazer cumprir-se a profecia de Davi, que dizia que o que põe comigo a mão no prato levantou contra mim o seu calcanhar, falando já do Judas ficando na pontinha do pé para beijar a sua testa, quando do dia de apontamento da traição para os principais dos sacerdotes. Ele disse, eu estou falando antecipadamente, estou revelando isto para que vocês saibam que eu sou. Que quem está aqui diante de vocês é Deus em carne. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Quem está agindo, quem está coordenando, quem está dirigindo, quem cuida, quem determina os meus passos, quem me guia pela alegria e pela dor, pela fome e pela fartura, quem me conduz pelos vales e pelas montanhas, quem me leva em todo o caminho do sofrimento e da bonança, é o eu sou. Eu sou, cuida de ti. Eu sou aquele que te protege, que te salva, que te dá a vida. Eu sou tudo que tu precisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se declara. Ele abre para todos eles. Só agora vocês sabem quem está aqui com vocês. Oh, aleluia! A presença do Todo-Poderoso se manifestou entre eles. E aí ele diz, quem receber a vocês, quem gostar de vocês, abraçar vocês, ouvir vocês, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe também o que me enviou, recebe o Criador na sua vida. Quem escuta as minhas palavras e pratica, tem o eu sou morando dentro do seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Recebe esta verdade em tua vida e sai daqui hoje à noite para praticar, porque a beleza, a glória, o gozo, a felicidade raiará sobre nós se praticarmos o que ele ensinou. Quero orar com você nessa noite. Oh, glória a Deus! Que maravilha, que coisa boa!
Nesta oração, nós vamos orar também pela saúde da Andréia, nora da irmã Maria. Nós vamos pedir a Deus que dê saúde à Andréia, né? E vamos orar por outros que não puderam entrar em contato, não tiveram tempo, mas que também precisam. Vamos orar também uns pelos outros. Orem por mim. Orem pela minha mãe. Orem pelo pastor Idelmar. O pastor Idelmar tem nos assistido. Ele está em casa e tem nos assistido através do Facebook. Hoje eu estava vendo lá, não é sempre que eu tenho tempo para ir ali no Face, dar uma olhadinha na nossa página, mas tem gente até que pensa que eu estou ali todos os dias, mas não é. Nós temos pessoas que trabalham ali e me ajudam. E hoje eu tive tempo de dar uma olhadinha, estava vendo lá, recadinho do pastor Idelmar, agradecendo as orações, né? E, enfim, tem a esperança que daqui a pouquinho vai poder vir nos visitar, estar aqui conosco, em gratidão a Deus, né? Nós vamos continuar orando por ele, certo? E orem por mim para que Deus abra as portas da palavra, que ele me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria, entendeu? E eu prometo que tudo que ele me der eu reparto com vocês, tá bom? Oração pela netinha da irmã Salete, do irmão Ademar, a Isabela também, oração por ela, né? A irmã Organdina. Vai lá, irmão Nivaldo, e impõe as mãos sobre a irmã Organdina, faz favor. Vamos falar com Deus então? Querido Senhor, eu te dou graças pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos. Como é bom ser aconselhado por ti. Como é bom receber as tuas palavras, meu Senhor. Os teus ensinamentos. Que coisa linda é ver o teu Cristo. Eu o vejo pela fé. Eu o vejo no Espírito, Senhor. E eu quero muito, muito ser como Ele é. Eu sei que meus irmãos e irmãs também te amam. E também desejam isto. Por isso eu te peço nessa noite, concede-nos mais sabedoria. Dá-nos mais conhecimento de ti mesmo, Senhor. Ah, querido Deus, aperfeiçoa-nos para ti, porque também temos a percepção de que os dias são findos, de que aquilo que tem que suceder, sucederá. Oh, aleluia! Capacita-nos, Senhor, para ficarmos firmes em meio aos dias maus. Enquanto a escuridão vai cobrindo os povos, venha tu, sol da justiça, e ilumina-nos, ilumina cada um dos teus filhos, para que possamos ser filhos da luz. Faz de nós uma bênção, que as pessoas em volta de nós sejam abençoadas com a nossa vida, Senhor. Que possa haver em nós o testemunho da tua presença. Que outros possam colher frutos espirituais produzidos em nós, Senhor. E que a tua graça se manifeste a todos os homens através da nossa vida. Que sejamos instrumentos da tua paz, instrumentos do teu querer, do teu efetuar, que cada um de nós possa ser motivos de glórias para o teu nome, meu Senhor. Eu quero sim seguir o exemplo de teu filho Jesus, lavando os pés dos que estão comigo, cuidando deles, abençoando eles, compreendendo, respeitando, entendendo, Senhor, até mesmo quando eu não for entendido, porque entendo que é assim que tu queres, e eu quero fazer a tua vontade, ainda que me custe lágrimas, ainda que seja difícil em algum momento, ainda que haja perdas e que eu tenha que aprender a sofrer o dano, Senhor,
Todavia, a tua palavra é a minha alegria, a tua lei é o meu prazer todos os dias, os teus mandamentos é o meu alimento. Tenho prazer em ti, Senhor, tu és o meu grandíssimo galardão. Recebe a minha gratidão e o meu louvor junto com esta congregação nesta noite e junto com aqueles que em casa também têm o coração voltado para ti, meu Pai. Oro pela netinha da irmã Salete, do irmão Ademar, a Evelyn. Querido Senhor, dá saúde a esta criança. Teus filhos confiam, eles creem que o Senhor pode trazer saúde. E eu creio também, tu és o meu Deus. Oro, Senhor, pela Isabela, a netinha da irmã Eva. Ajuda esta criança, meu Senhor. Que qualquer tipo de angústia, de perturbação, meu Pai, seja desfeito e que a Isabela usufrua da paz, da tua paz, do sossego, tenha um sono tranquilo, que receba a tua graça, meu Senhor. Hoje a irmã Eva está pedindo oração, que ela possa voltar e testemunhar, Senhor, do que tu fez, que ela possa observar os teus feitos na vida desta criança. Oro também, Senhor, pela nora, a Andréia, a nora da irmã Maria. Abençoa, Senhor, esta filha, dá saúde a esta filha. Senhor, tu és a fonte de toda dádiva, de todo dom perfeito, de ti emana a vida, meu Senhor. Dá saúde a esta filha, eu te peço em o nome de Jesus. Ajuda minha mãe, Senhor, que as dores não retornem, mas que ela possa se recuperar, meu Pai, e ter também saúde. Tu sabes da alegria dela em servir, em ajudar, em visitar. Torna a dar, Senhor, um novo tempo à minha mãe. Eu te peço em o nome de Jesus. Querido Senhor, também eu oro a favor do pastor Ildemar, nosso amigo, nosso irmão. Ah, Deus, eu sei, eu creio, eu confio que tu, Senhor, pode arrancar qualquer mal. Na verdade, tu pode fazer morrer o mal, extinguir o mal, pois eu creio em tempos futuros de vida 777, em que o mal será lançado no lago de fogo para extinção, meu Senhor, e a paz reinará em todo ser, e uma nova vida brotará para os que confiam no teu nome, Senhor. Eu sei que tu podes manifestar partes desta vida hoje, aqui, agora, em servos e servas que precisam de ti. Tu és Deus, não há impossível para ti. Por favor, Senhor, ajuda o meu irmão. Em o nome de Jesus, ajuda outros que não conseguiram enviar seus pedidos de oração, mas que estão agora também ligadinhos em ti, aguardando na tua graça, na tua misericórdia, que o teu nome seja cada dia mais engrandecido através de teus feitos em bondade, em realizações graciosas para com teu povo. É a minha oração em o nome de Jesus.